Mário, queria te perguntar a respeito do Matheus Ferraz, que teve o contrato renovado e um aumento salarial recentemente. Há algum tempo, ele vem sendo a última opção ali para a zaga do Fluminense. Qual foi o motivo da renovação do zagueiro, que vai fazer 36 anos nessa temporada, se ele não é utilizado sequer no banco de reservas? Lembrando que o Fluminense vetou aí a ida do jogador para a Chapecoense quando a Chape teve interesse no atleta. E, por fim, saber qual é a tua opinião aí a respeito do futebol que vem sendo jogado pelo clube. O clube para se considerar que que os jogadores estão mantendo a torcida de cabeça erguida nas competições? Bom, vamos lá, Paulo. Bom dia, agora já é boa tarde. Com relação ao Matheus Ferraz, a resposta está na sua pergunta. O jogador foi procurado pela Chapecoense por mais 2 outros clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2015, quando eu fui vice-presidente de futebol, 2014, na verdade, 2014, né, depois /15 e até início de 16, eu ouvia do departamento de futebol, dos profissionais que lá trabalhavam, que zagueiro é o seguinte: se você tem 6, você tem 5, se você tem 5, você tem 4, e se você tem 4, você não tem nenhum, porque zagueiros se machucam muito e zagueiros são muito advertidos com cartões amarelos, vermelhos. Então, e aí a experiência hoje me fez entender que eu preciso ter um time de zagueiros, até por disputar 3 competições. E aqui, Paulo, não vai uma crítica, mas vocês que estão de fora não têm as informações, por óbvio, do dia a dia, de dentro. E a gente tem. Então, a gente sabia da possibilidade do Nino ser convocado para disputar a Olimpíada, a gente sabia de uma possibilidade que não aconteceu, mas de chegar uma proposta para o Nino no meio de ano, né? E, quando o Matheus foi procurado, a gente entendeu por bem esticar um pouquinho o contrato dele, né? Para que a gente pudesse ter uma garantia de ter essa quantidade de zagueiros. Por quê? Como eu estava falando, lá naquele período que fui vice-presidente, em um certo momento nós tivemos 2 fraturas de nariz, se não me engano, uma fratura de 5º metatarso, e nós ficamos com um zagueiro para disputar o campeonato. O Edson, em alguns momentos, foi improvisado, volante, e acabou quebrando o nariz também. Então, assim, por uma questão de planejamento, por uma questão de saber que tínhamos um jogador que ia ser convocado e que pode voltar a ser convocado, por todas essas questões, porque o Lucas Claro também vem muito bem, já na última temporada e no início dessa, então também havia a possibilidade de chegar uma proposta para o Lucas Claro, e ele tem uma cláusula de saída, porque a renovação dele, na renovação, ele exigiu uma cláusula de saída para o exterior, caso chegasse uma proposta num limite de valor. A gente, para se preservar, a gente renovou o contrato do Matheus, além de tudo isso, e dele ser um grande jogador, ele é um cara muito importante para nós. Ele é um grande líder do nosso grupo, ele é um jogador extremamente aplicado, dedicado, que nos ajuda muito internamente, nos ajuda muito no dia a dia, né? E, obviamente, que em algum momento ele será utilizado, como foi. E quando a gente diz ser utilizado, viu, Paulo, o cara ser relacionado para o banco também é ser utilizado, porque às vezes a gente precisa de 2 zagueiros para irem numa convocação, enfim. Então, foi uma decisão de critério técnico nossa, a gente fez essa opção, e é por isso que ele está aqui conosco. Você fez uma outra pergunta, que foi sobre a questão de o que a gente acha do nosso futebol. A gente tem um time competitivo, Paulo. Um time com poucos recursos de investimento, com uma folha salarial baixa, ele precisa competir. Isso foi o que eu entendi quando eu vi que, em 2019, a gente jogava um futebol muito bonito, e eu gostava muito, e gosto muito daquele futebol encantador que a gente jogava. Gosto do futebol, gosto do treinador, é meu amigo, se tornou um grande amigo meu, que é o Fernando Diniz. Mas eu percebi ali naquela final de 2019 que, quando a gente tem dificuldade de investimento no time, a gente tem um elenco enxuto. Não que o nosso elenco seja ruim, nosso elenco é muito bom, mas ele é um elenco enxuto. E por que ele é enxuto? Porque a gente usa muitos meninos da base, tem a questão da imaturidade. Então, a gente optou por ter um futebol mais de competição, de ser mais competitivo, para voltar, para equilibrar
essa questão enxuta do elenco com competição. E você há de convir, todos nós temos que botar a mão na consciência de maneira muito tranquila, com erros e acertos, de que a gente há 2 anos é competitivo. A gente compete lá em cima, temos dificuldade de competição contra os times de altíssimo investimento, mas mesmo assim, pelo menos essa foi a minha sensação, tanto no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, quanto no confronto com o Atlético Mineiro, não estou fazendo comparativos, o investimento do Atlético é muito maior que o do Barcelona de Guayaquil, nós tivemos em algum momento do confronto a sensação de que podíamos ter nos classificado. E por isso a frustração. E por isso existe a frustração minha, como torcedor e presidente, dos jogadores, dos dirigentes do clube, da comissão técnica e dos nossos torcedores. A frustração existe porque nós conseguimos mostrar que nós éramos competitivos. Quando a gente ganhou do River Plate lá na Argentina, quando a gente ganhou do Cerro Porteño no Paraguai, enfim, quando a gente, mesmo com dificuldades, enfrenta o nosso arquirrival, que tem um investimento, um time que custa quase 8, 9 vezes mais caro que o nosso, a gente consegue vencê-los, a gente mostra para o nosso torcedor que a gente é competitivo. E essa expectativa, quando a gente não vai adiante, gera frustração. Mas o que cabe a nós, dirigentes do clube, né? Especialmente o departamento de futebol, que eu aqui parabenizo por ter tornado o Fluminense competitivo nesses últimos 2 anos. Mesmo após os reveses, a gente botar a cabeça no lugar e seguir fazendo trabalho para a gente voltar a disputar a competição ano que vem. Por isso que a gente quer voltar para a Libertadores no ano que vem. Nosso objetivo de momento é esse, voltar para a Libertadores no ano que vem e ser mais competitivo ainda. Então, é óbvio que a gente está triste, óbvio. Poxa, você acha que eu não estou triste? Você acha que é fácil a gente chegar em casa, enfim, ter a nossa filha que torce para o clube, meu irmão, meu pai, todo mundo ficou triste. Todo mundo esperava que a gente voltasse classificado, porque somos tricolores, e isso aconteceu outras vezes na história do clube. Eu, como torcedor, saí algumas vezes do Maracanã triste, eliminado ou da Copa do Brasil, ou da própria Libertadores, enfim. Mas no dia seguinte eu voltava lá para torcer para o Fluminense, que é o que a gente tem que fazer. Imagine você, eu vou citar 2 exemplos aqui, eu gosto de fazer alguns comparativos com outros clubes, mas não é para justificar nada, apenas para fazer comparativos. Outro dia li que nos últimos 10 ou 12 confrontos entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras não venceu o Flamengo nenhuma vez. E o Grêmio também. Em mais de 10 jogos não vence o Flamengo. Nós estamos falando de 3 times que têm investimentos muito mais altos que o Fluminense. A gente consegue competir contra o Palmeiras, a gente fez um grande jogo lá contra o Palmeiras, perdemos de 1-0, mas competimos lá. A gente compete contra o Flamengo, a gente compete contra o Atlético Mineiro, né? O nosso time é um time que dificilmente entrega os jogos no meio do caminho, ou seja, dificilmente é um time que está sendo goleado, está jogando as armas no chão. A gente luta até o final, como lutamos lá no Mineirão até o último minuto, incansavelmente. E aí, as pessoas, às vezes, enfim, no calor da emoção, na chateação com a eliminação, deturpam algumas coisas que os jogadores, por exemplo, falam. Quando o jogador diz, nós seguimos de cabeça erguida, é porque na segunda-feira a gente tem um jogo importantíssimo para voltar a brigar pela Libertadores, que foi o que aconteceu na final do estadual. A gente perdeu a final do estadual no domingo, quando nós chegamos no vestiário, os jogadores estavam todos sentados de cabeça baixa, tristes, chorando, e aí nós tivemos qual o trabalho? Levantá-los e dizer, daqui a 3 dias nós enfrentamos o River Plate no Monumental de Nunes e precisamos nos classificar na Libertadores. E assim a gente se reergueu e foi lá e se classificou, e é assim que a gente vai fazer enquanto a gente estiver aqui.